Você pagou 7 bilhões por filmes que ninguém viu. Exceto criaturas que frequentam esses cinemas municipais que ninguém olha, né? É isso. Let's go. Não tem nada que o poder público, né, tem que se meter em fazer filme. Quando eu tinha meus... Quando eu era ANCAP, eu falava, é isso mesmo, é. Hoje não. Hoje, se assumirmos o poder, máquina de propaganda, beleza? O que o mito deveria ter feito, olhando a perspectiva bolsonarista, não é nem direita, bolsonarista. O Bolsonaro deveria ter feito, pelo menos no seu governo, fomentado a criação de umas 700 Brasil paralelo. O que significa? Uns 700 estúdios que vão ter seus streamings produzindo filmes de direita com 300, 400 funcionários. É isso que a gente precisa. Pra ontem, tá ligado? 700 BP. Ou sei lá, pegar... Eu não lembro qual que era a cidade que tentaram criar uma Hollywood brasileira, sabe? Alguma coisa, fazer tipo... propaganda mesmo. É guerra, irmão, é guerra contra a esquerda. Então... Mas não. O que ele fez? Ele tirou o dinheiro do Ministério da Cultura, reduziu o status de secretaria e... economizamos vários bilhões. São Bernardo, isso. A produção audiovisual brasileira vai receber um novo incentivo. Valores da ordem de 800, 900 milhões de reais. Que daí o painho chegou, ó. Dinheiro. Soca dinheiro. Temos cotas de gênero, temos cotas étnico-raciais. Tá entendendo? Ó, o painho, o Bolsonaro, ele economizou dinheiro pra quê? Pro painho queimar esse dinheiro depois comprando de forma... não só na parte ideológica, comprando com dinheiro a esquerda inteira. Artística. Temos cotas de gênero, temos cotas étnico-raciais. Como é que tem um cara falando disso e ele nem sabe do que ele tá falando? Essa conta não recai sobre toda a sociedade brasileira. Se não puder ter filtro, nós extinguiremos a Ancine. E a produção fica refém, então, desse recurso. Um monte de filme que ninguém quer assistir, um monte de série feito só pra um grupinho de militante ideológico. Lula voltou e com ele o cinema vai voltar. Voltou mesmo. Novos investimentos no valor de 1,6 bilhão. Nossa, o tanto que vão socar dinheiro no cu de artistinha por causa da bosta do filme do Walter Salles. O tanto de dinheiro, o tanto de lobby. Nossa senhora, nossa, enquanto você, seu otário, pagando 40 reais no quilo de café, vai ter dinheiro pra cacete, pra artista fazer filminho, beleza? Então se prepare. É muito dinheiro. E fazer um filme com dinheiro público sobre a minha pessoa, a Ancine ganhou mais um FO positivo, né? Fato observado positivo. Eu preciso que você veja esse relatório. Este é o valor total que o governo investiu no audiovisual brasileiro em 2023. Investiu, queimou. 2 bilhões e 400 milhões de reais. Que é o orçamento mais ou menos do Vingadores. Não tô nem zoando. O orçamento do Vingadores... o Vingadores é mais caro que o orçamento de cinema do Brasil. Se eu não me engano, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato totalizaram quase $1 bilhão de orçamento. Se eu não me engano, eu acho que eu tô inflacionando o número pra cacete aqui. Mas se não foi $1 bilhão, foi $500 milhão. O que é mais do que o orçamento do cinema brasileiro do Estado. Que é o que sustenta o cinema brasileiro no fim do dia. Nesse mesmo ano, tivemos 161 filmes brasileiros lançados e exibidos no cinema. Nossa. O Espaço Infinito, O Homem Cordial, O Circo Voltou, O Alecrim e o Sonho, O Acidente, Nosso Sonho, Noites Alienígenas, Ninguém é de Ninguém. Nossa, até imagina o Sequestro do Voo 375, Rio do Desejo, O Porteiro, O Pastor e o Guerrilheiro. O Pastor e o Guerrilheiro, fiquei curioso. Deixa eu ver o trailer de O Pastor e o Guerrilheiro aqui. Deixa eu ver se o nosso dinheiro foi bem investido. Oh, não. Olha quem tá aqui. Companheiros, só existe um caminho para a juventude brasileira nesse momento. Sim, o protagonista de Trânsito aqui. A história sempre foi
foi escrita com sangue. Nossa, mais um filme sobre... Ai, eu já imaginava que seria, mas... Olha, mais um filme sobre a ditadura militar. Meu Deus do... Ah! É isso. Mais um ditadura. A Uni. Olha, a invasão do prédio da Uni de 1967. Oh, meu Deus, o evento definidor da vida desses bostas. Quem? Pera aí. Ah, tá, beleza. Tô procurando o contato de um ex-aluno. Você sabe o ano que ele entrou na universidade? 66. Toque. Companheiros, eu escolho a luta armada porque alguma coisa já morreu. A luta armada significa renúncia da própria vida. E se hoje eu vivo é pra lutar. Se tiver algum imprevisto no caminho, engole o mato e não desembucha. Certo? Um monte de estudante universitário se embreou no meio do mato pra fazer luta armada. Cara, vamos lá, o que foi a luta armada aqui no Brasil? Um monte de jovem burguês de grandes metrópoles se enfiaram no meio do mato pra transar, fumar maconha e dar uns tiros. Eles foram brutalmente mogados, obviamente, né? Pra nossa alegria. Mas é isso. Já ouviu falar de Miguel Souza? Ele foi militante nos anos 70. Olha pra essa menina. Me diz se você reconhece. Não conheço não, senhor. Pode levar. Ó, tadinho. Estão achando que eu sou comunista. De que grupo? Sou evangélico. Deus vai tirar a gente daqui. Pode confiar. Esses dias eu trouxe à memória algo que eu realmente queria ter esquecido há muito tempo. Agora entendi. Porque basicamente o que o governo Lula tá tentando fazer? Como o governo Lula e o PT já tem a Igreja Católica no bolso, já desde os anos 80, antes disso, quem fundou o PT foi a Igreja Católica, tava lá, ajudou, é uma criação mútua entre esquerdistas e católicos. Como eles já têm no bolso, já tem garantido e ponto, é uma forma de tentar trazer o público protestante pra dentro da festinha. É isso. A gente se conheceu na prisão, pastor. Viu, ó? Evangélico também é gente. Esquerda! Esquerda! Evangélico também é gente. Então trate como gente, que daí talvez eles votem na gente. Hã? É isso. É isso que eles estão tentando fazer. Você trouxe à memória algo que eu realmente queria ter esquecido há muito tempo. A gente se conheceu na prisão, pastor, nos anos 70. Você ama sua família, Zaqueu? Quer tê-la de volta? Meu pai era militar. Ele matou e torturou muita gente. Você tá certa em não querer esse dinheiro. O seu pai é militar e você tá certo em não receber esse dinheiro. Beleza, mas ela vai continuar recebendo porque ela é filha de militar, então ela vai receber a sua pensão pelo resto da vida e nunca vai se casar. Minha luta tem causa, minha luta tem lugar pra chegar. E o lugar onde minha luta quer chegar é onde tu quer ir. É nisso que eu tenho fé. Nem sempre o mais rápido vence a corrida, nem sempre o mais forte vence a guerra, porque o tempo e o acaso afetam a tudo e a todos. 13 de abril, né? Alguém assistiu esse filme? Será que alguém já viu esse filme? Tem tudo pra ser filmão. Provavelmente isso daqui é quase... Se não for o Lost Media, é praticamente um, beleza? Vamos ver outro aqui. Não vou nem ver os outros. Que foram feitos com investimentos dos anos anteriores. Eu sei, você provavelmente não assistiu quase nenhum desses filmes. E detalhe, né? Vamos lá. Esse filme aqui ele lançou em março de 23. Isso daqui foi feito com dinheiro do governo Bolsonaro. É isso, beleza? Foi durante o governo Bolsonaro que eles embolsaram alguns milhões pra fazer essa porra. Parabéns, Mito! Boa, Mito! Parabéns, parabéns! Obras como Três Tigres Tristes, que captou 873 mil reais de dinheiro público e teve uma bilheteria de 7.400, de acordo... Mano... Cara, distribuição 5 salas, 500 pessoas viram essa merda. Que pariu. Nossa senhora. Com este relatório da Ancine. O filme A Porta
Peraí. Tem como... Eu não sabia que tinha como ver. Deixa eu ver quantas pessoas assistiram Transe no cinema. Infelizmente, não consegui achar o agregado do filme Transe. Eu não sei quantas pessoas foram assistir no cinema. Infelizmente. É triste. Mas esse dado existe em algum lugar. De acordo com este relatório da Ancine. O filme A Porta ao Lado, que captou 854 mil reais, depois 2 milhões e 300 mil, e ainda mais 1 milhão e 200 mil, e outros 200 mil reais. Mano, eu com todo esse dinheiro no meu bolso, eu consigo fazer... Puta filme. Garanto pra vocês, eu consigo fazer um puta filme. Nossa. Fácil. 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 Não seria um grande épico, mas eu conseguiria fazer um bom filme. E que conseguiu uma bilheteria de 38 mil reais. Caralho. Nossa senhora. Oh, velho, não dá pra chamar isso de investimento. Beleza? Isso não é investimento, isso daqui é lavagem de dinheiro. É queimar dinheiro. Isso não pagou a luz. Cara, 38 mil, velho. Nossa senhora. Na moral. Na moral. Na moral. Eu sei, a conta não fecha, mas fica ainda pior, porque o cinema brasileiro se tornou uma máquina de pulverizar. Achou? Quantas pessoas foram assistir Transe? Manda o link aí. Dinheiro mesmo sem trazer nenhum lucro. Uma máquina que faz com que você sustente o sonho de alguns cineastas sem receber nada, ou quase nada em troca. E como alguém... Só fala quantas pessoas foram assistir, só isso que eu preciso saber. Que trabalha com cinema, que fala de cinema... O brasileiro que paga a DARF, financia isso daqui, é isso. Pronto. Cinema, e que ama o cinema brasileiro, eu vou nesse vídeo expor um dos esquemas mais absurdos do nosso país. Um esquema que, por um lado, alimenta muitos cineastas que tratam o cinema brasileiro e a Ancine como uma bolsa artista para realizar seus sonhos. Fala aí, brasileiro que paga a DARF vai aparecer. Projetos pessoais, sem jamais se importarem com bilheteria. E, por outro, frustra profissionais da área do audiovisual que desejam... Sabe o pior? Sabe o que é pior? Eu nunca vou chegar perto desse dinheiro. Eu nunca vou sentir o cheiro desse dinheiro. Beleza? Eu nunca vou sentir o cheiro desse dinheiro fácil do cinema brasileiro. Nunca. Eles nunca vão fazer... Eu nunca vou conseguir nada dessa galera. Desejam, de verdade, fazer cinema para que as pessoas assistam. Mas para tudo isso também existe uma solução. E você pode ajudar. Por isso é muito importante que você fique até o final desse vídeo, para você entender realmente... Cara, 50 mil não dá pra fazer um documentário de verdade. Dá pra fazer um puta vídeo, mas não um documentário de verdade. Sim, eu acho que, cara, com 500 mil eu faria um puta documentário. Sabe? Dá pra fazer um puta documentário sobre um tema nichado. O que tá por trás de tudo isso? Ok, pra você entender como isso funciona e qual a solução pra isso, porque ela existe, apesar de ninguém estar interessado em falar sobre isso, primeiro você precisa entender como funciona o financiamento público de um filme. O cinema brasileiro já produziu alguns dos melhores filmes da história. A gente teve filmes maravilhosos como Tropa de Elite, Alto da Compadecida, o primeiro, só para deixar claro, Cidade de Deus e muitos outros filmes brasileiros que eu considero excelentes obras que realmente merecem nossa atenção. E agora nós estamos prestes a ganhar o Oscar, ao menos essa é a nossa torcida, mas toda a indústria cinematográfica do mundo é baseada em exceção. Então, para cada Tropa de Elite que a gente consegue fazer, a gente precisa fazer pelo menos uns 1000 filmes com qualidade igual ou inferior ao Silvio. E tudo É incrível, né? Como eles são piores do que Silvio. bem, ser excelente é uma Eles são piores do que Silvio e a gente sabe que eles são piores. de exceção. O problema é quem paga pelos fracassos, que nesse caso é você. Vamos lá. Existem 4 formas de você financiar um filme no Brasil. As 2 últimas eu vou deixar para o final do vídeo porque elas vão realmente explodir sua cabeça e você vai ver que existe uma solução para o audiovisual brasileiro. A primeira forma é o chamado fomento direto. Você quer fazer um filme, então você participa de um edital, cumpre os requisitos e daqui a pouco eu vou falar como que esses requisitos E eu não vou passar nunca nesse edital. são absurdos e ganha esse dinheiro que o Estado dá para fazer filmes. Eu sei, quando eu digo Estado, você sabe muito bem que o Estado, o governo, não tem dinheiro. O dinheiro é seu, o dinheiro é meu. Muito bem que o Estado, o governo, não tem dinheiro. O dinheiro é seu, o dinheiro é meu. São os nossos impostos, tributos, o nosso suor que é colocado para o governo para que ele sabiamente
possa gerir e destinar esses fundos da melhor maneira. Mas de onde vem o dinheiro para tudo isso? Eu quero que você... Eu não sei, eu acho que meu fone tá indo de arrasta. Esses fundos da melhor maneira. Mas de onde vem o dinheiro para tudo isso? Não, é o som dele que tá estourando. Tá estourando pra vocês também? De vez em quando tá dando uns pop no áudio do Jurandir? Eu tô ficando maluco aqui. Eu quero que você conheça a FSA, o Fundo Setorial Audiovisual. Ele foi criado pelo governo Lula em 2006. O que o Fundo Setorial faz é definir de onde virão os recursos para que o cineasta aqui possa fazer sua grande obra de arte. E a maior parte do dinheiro do Fundo Setorial vem do Condecine, a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. E de onde vem o dinheiro da Condecine para colocar no Fundo Setorial e para destinar para o cineasta? Basicamente, do nosso bolso. É claro, alguns vão dizer que na verdade não é do nosso bolso, mas no final das contas sempre sai do nosso bolso. Quem paga a Condecine principalmente são as empresas de telecomunicações. Vivo, TIM, Claro, Oi, etc. É daqui parte do serviço caro que a gente é obrigado a consumir, ali uma maquireirinha tá ali. Que sai a maior parte do valor todos os anos. Essas empresas de telecomunicação são responsáveis por uma média de 600 milhões de reais todos os anos. Obviamente, essas empresas repassam esse custo para a sua conta de telefone. Outra fonte da Condecine são distribuidores brasileiros que querem lançar filmes estrangeiros no Brasil. Se uma distribuidora nacional quiser lançar Barbie nos cinemas brasileiros, ela precisa pagar a Condecine título a Ancine para registrar esse filme no país. Filmes publicitários, aqueles reclames de 30 segundos que são passados na TV, também pagam Condecine. E também remessas ao É muito bom, velho. A exploração de obras audiovisuais estrangeiras no Brasil. Ou seja, se a Globo quiser comprar os direitos de Barbie para exibir na tela quente, ela precisa pagar a Warner Bros. E sobre essa remessa de dinheiro ao exterior incide a Condecine Remessa. O governo está basicamente dizendo o seguinte: se você quer assistir Barbie para ver o Ryan Gosling sendo emasculado pela Margot Robbie, você precisa pagar uma taxa para conseguir ter acesso a esse filme que foi feito em outro país. E antes que você A Ancine demora um ano pra fazer o relatório das coisas, sendo que dava pra ser tudo automático via internet, gastando praticamente nada. Mas precisa ter um cabide de emprego no governo, obviamente. Óbvio, né, irmão? Óbvio. Se tem algo que o Estado brasileiro faz de melhor, é arrumar um cabide. E acabou. Diga, tá vendo? O próprio sistema se autoalimenta. Essas empresas, na verdade, é que estão sustentando. Eu fui obrigado a ver vários comentários do pessoal defendendo o Ainda Estou Aqui, falando que, como assim? Não, foi usado dinheiro privado pra fazer esse filme. A Globo esteve envolvida no financiamento desse filme. A Globo não sobrevive de dinheiro privado não, cara. Beleza? Não vive. E outra, o dinheiro privado do Walter Salles? É o dinheiro do Itaú? Ah, tá, beleza. Dinheiro privado do Itaú. O audiovisual brasileiro, são as empresas de comunicação. Lembre-se que essas empresas, elas não estão nesse jogo para ficar fazendo caridade com o cinema brasileiro. Toda vez que essas empresas recebem uma taxação, elas repassam para o público. Principalmente quando essas empresas estão listadas na Bolsa de Valores, elas têm um compromisso com os seus acionistas e elas têm que aumentar a margem de lucro para os seus... Aliás, deixa eu mostrar a última aqui do governo do Eduardo Paes. Um bom vagabundo que ele é. Ele fez aqui. Hoje será publicado no Diário... Não consigo imitar. Diário Oficial Extra da Prefeitura do Rio de Janeiro, que decidimos comprar e desapropriar e transformar o imóvel do filme Ainda Estou Aqui na Casa do Cinema Brasileiro. Puta merda. Isso daqui é um Airbnb, tá ligado? Os caras simplesmente alugaram essa casa pra gravar o filme. Agora o cara, literalmente, pela força da caneta, vai ter a casa dele tomada, vai pagar alguns milhões, sabe? E é isso aí. Caralho. Vamos tornar público e abrir para a visitação o espaço que trouxe o primeiro Oscar do Brasil em quase 100 anos de premiação. Faremos da casa onde foi gravado o filme um lugar de memória permanente da história de Eunice Paiva e sua família, da democracia e ainda uma homenagem às duas grandes mulheres que orgulham o Brasil e deram a vida a ela, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. O público ainda poderá conhecer a história do Brasil no Oscar em exposições interativas. Ali também funcionará a nova sede do Real Film Commission, estimulando mais produções do cinema brasileiro e premiações internacionais. E para não deixar dúvidas, a Casa do Cinema Brasileiro vai estar pronta para receber a nossa primeira estatueta. Quem não sabe, ela não vem morar aqui. Nós vamos sorrir. Cara, na moral, o que
O grande prefeito Eduardo Paes merece, eu não posso falar na internet. Beleza? É isso aí, pô. Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro continua lindo. É isso, pô. É isso aí. Acionistas. Ah, ganhou com 67% de votos na última eleição. O povo carioca merece eu tomar bala. Eu não tô nem aí, mano. Povo maldito. Então, qualquer taxa, qualquer tributo que for colocado sobre elas, vai sim ser repassado para você. Não sei se você se lembra, mas no ano passado, o governo brasileiro tentou passar uma lei que também ia colocar condecine sobre streamings, Netflix e também sobre o YouTube. Felizmente, essa... Porque é o seguinte, o que foi feito? Isso daqui eu acho que estava envolvido na pele da censura. Não mostra aí de novo. Quando essas empresas estão listadas na bolsa, elas têm que aumentar a que for colocada sobre elas, vai sim ser repassado para você. Não sei se você se lembra, mas no ano passado, o governo brasileiro tentou... Não era pele de censura, mas... Era um jabuti. Uma lei que também ia colocar condecine... Sim, eles iam enfiar condecine no YouTube. Ou seja, o meu dinheiro ia pra financiar filho da p... mostrando o filme do cu da trans negra e paralítica. Foi barrado, obviamente, né? Teve uma movimentação aí, conseguiram matar essa bosta. Sobre streamings, Netflix e também sobre o YouTube. Felizmente, essa proposta não foi passada, ela foi votada, não teve a quantidade de votos suficientes e foi finalizada. A segunda forma de você... Meu professor é diretor de cinema, ele estava me explicando que qualquer conteúdo audiovisual precisa passar pela Ancine, até mesmo produções privadas. Se ele quiser algum financiamento, ele precisa cumprir cotas. Dos 20k que ele conseguiu da Lei Paulo Gustavo, só 8 foi pro filme que ele está produzindo, o resto imposto e cota. Não vou falar nada, cara. Que país maldito, velho. Você usar dinheiro... Então, a minha preguiça hoje de fazer esse salto do YouTube pra produzir filme de verdade, porque eu já tenho como fazer isso já. Já conseguiria dar esse salto de essa evolução. Meu irmão, nossa, trabalhar com o YouTube é tão fácil, sabe? Trabalhar com o YouTube é muito fácil. Basicamente eu presto conta à Receita Federal. É isso. É isso. Meu trabalho é pagar imposto. Só. Todo o resto da burocracia pra produzir filme não me atinge. Eu tô muito tranquilo na posição que eu tô. Então, eu não quero, cara. É realmente, tipo... eu queria fazer filmes? Eu queria, mas não dá. Não rola. Não vou fazer. É burocracia em merda. Só me atrapalha. Então tô de boa. Vou fazer vídeo pro YouTube mesmo. Vou morrer fazendo vídeo pro YouTube, aparentemente. O público para financiar um filme é através de leis de incentivo. E para isso você tem, por exemplo, a Lei do Audiovisual, que ela permite que pessoas físicas e jurídicas, ou seja, você, possa abater do seu imposto de renda o valor que você investir na produção de um filme. Então, basicamente, você pega esse dinheiro que já ia ser destinado para o governo e você redireciona ele para um filme específico e assim você consegue abater esse valor do seu imposto de renda. Não sai do seu bolso, mas... na verdade, sai de contribuições que você daria para o governo. E você pode estar falando, Jurandir, você ainda não falou da Lei Rouanet. Esquece Lei Rouanet. Lei Rouanet não é viável para o audiovisual. Ela é utilizada mais para peças teatrais, shows musicais, eventos artísticos, programações artísticas. Para o audiovisual, ela não é aplicável. E agora você vai entender como que essa é uma máquina destinada... Irmão, se você é estudante pobre, quer fazer audiovisual, desista. Eu desisti. Eu sou um caso de fracasso. Eu sou um caso de fracasso. Eu queria ter feito cinema, faculdade de cinema. Felizmente eu bati na trave, não consegui entrar. E consegui fazer economia. Então, foi provavelmente a melhor coisa que aconteceu comigo. Sabe? Porque o que eu seria... se eu tivesse me formado em cinema, eu seria um artista pobre, mendigo, realmente passando fome, tá ligado? Sustentado de todas as formas que você pode imaginar. É isso, então... hoje não. Eu não... Tudo bem de boa. Meu curso de economia não serve pra nada, é que eu virei youtuber, né? A produzir em escala centenas de filmes que ninguém assiste. A Ancine, todos os anos, dispõe de um orçamento bilionário para poder incentivar o audiovisual vindo dessas duas fontes, FSA, Fundo Setorial, e também através de renúncia fiscal das empresas. O grande culpado é o Ministério da Cultura, tenha noção disso. A Ancine é uma ferramenta... É que só tem uma boa faculdade de cinema no Paraná, que é a FAI, então é concorridíssimo, tipo...
Então, tá ligado? Eu bati na trave. Também não me esforcei. O que vai cair na prova? Pô, mano, fui na moda caralho fazer vestibular de cinema. Por isso que eu rodei. Se eu tivesse focado, não, eu vou passar. Eu teria passado, mas não, fui muito preguiçoso, não estudei nada. Só fiz a prova. Ferramenta usada para incentivar o audiovisual e ela tem bons objetivos, porém o problema é como o Ministério da Cultura manipula a Ancine para fazer coisas ruins. Para você ter uma ideia, de 2018 a 2023 a Ancine deu quase 7 bilhões de reais em produções nacionais, com um aumento significativo desde um Oscar. Porra, parabéns. Da pandemia, porque o Bolsonaro segurou muitos dos investimentos durante o seu governo e agora o Lula está liberando tudo. Em 2023, o último ano dos relatórios disponíveis na data dessa gravação, a Ancine investiu 2 bilhões 346 milhões de reais, somando investimentos diretos pelo fundo setorial e indiretos por renúncia de receitas. Mas no total, em 2023, o cinema nacional arrecadou apenas 66 milhões de reais em bilheteria. Puta que pariu. Mas ele... Irmão. De receitas. 2 bi pra ganhar 66. Ó. Imagina que você tem uma carteira de ativos. Você faz um aporte de R$ 2.346 e o seu retorno é de R$ 66 ao longo de um ano. Sabe, um ativo só. Não é tipo diversificado, não. É um ativo. Você ia manter esse investimento, sendo que com esses R$2.000 você poderia comprar tudo em cripto e o teu investimento podia ter dobrado? Isso daqui é um ativo shitcoin. Isso daqui é uma shitcoin. Você comprou shitcoin, tá ligado? Você tomou um pump and dump da Patriota Coin do Eduardo Bolsonaro e você tá aí, né? Fudido e fazendo L. Com muita força. Mas 66 milhões de reais em bilheteria. Mas ele gastou mais de 2 bilhões de reais na produção das próximas obras que ele vai fazer. É um gasto 31 vezes maior do que o que ele está conseguindo arrecadar. A conta simplesmente não fecha. E claro, novamente, na cabeça de alguns, eles querem dizer que a conta fecha sim, porque ela fecha através da arrecadação que a Ancine faz com a Condecine, com as empresas de comunicação. Mas o que eu tô falando sim. é o seguinte... Através de roubo. Esse é um modelo... Roubando até minha conta fecha, irmãos. Tipo, eu tô com a minha fatura, se eu quiser eu executo um latrocínio, aí minha conta fecha, tá ligado? Ah, meu Deus, estou devendo R$1.000. Pera aí. Daí eu chego num dono de Porsche, falo, sai do carro. Dou um tiro na cabeça dele, entro no carro, levo pro desmanche, embolso meus vintinhos. Nossa, como assim? Agora eu não tenho mais dívida. Porque eu roubei. É assim que a Ancine equilibra suas contas, tá ligado? Gastei 6 bi em filme merda, mas por contrapartida eu roubei 6 bi do mercado do audiovisual brasileiro. Pronto, equilibra a conta, pô. É isso. Que não... Aí não tem jeito, né? Aí toda a conta fecha. Autossustenta. O nosso cinema não se paga. Não existe público suficiente para os bilhões que estão sendo investidos no cinema. Tamo roubando. Melhor dizendo, existe público suficiente, mas ele não está disposto a assistir o tipo de filme que a gente está produzindo. Agora a coisa fica ainda mais interessante. Dá uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico mostra a bilheteria do cinema nacional desde 1995. Existem 5 momentos em que o cinema nacional teve público excepcional. E isso mostra que havia uma tendência de crescimento no cinema. Mas olha só por que aqui isso aconteceu. Em 2003... Cara, é muito triste, né, mano? Isso daqui é... Cara... aliás, no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo aqui, hoje é 4 de março. Hoje completam mais ou menos 5 anos desde que o mundo mudou, né? Desde que a vida de todo mundo foi afetada de forma irreparável, né? 5 anos, irmão. Fazem 5 anos. 96 tipou R$10. O último
realmente legal foi o Doutrinador. Nossa, é uma bosta. O protagonista realiza o sonho de todo brasileiro em lascar a vida de político do jeito mais eficiente. Doutrinador é muito ruim, cara. Obrigado pelos 10 anos, irmão. Nossa, cara, Doutrinador é muito ruim. Mas não é um pouco ruim. Ele não é um pouco ruim, ele é péssimo. Tipo, nossa, ele, cara, é de uma qualidade deplorável, velho. Não tem condição de assistir esse negócio. Então, hoje fazem 5 anos de que um chinês comeu um morcego. 127 milhões de reais de bilheteria foram apenas dos 10 primeiros filmes. E você provavelmente ouviu falar de vários deles, entre eles a gente tem excelentes filmes, inclusive o melhor filme da Sandy Júnior, o Aquária, mas a gente fala disso outro dia. Já em 2010 a gente teve o fenômeno do Tropa de Elite 2, que sozinho arrecadou 103 milhões de reais. Mas a grande surpresa acontece a partir de 2013, 2016 e 2019. Foi o auge do cinema brasileiro em termos de bilheteria. E tudo isso por causa de um cara. Paulo... Eu nunca assisti essa bosta desse Minha Mãe é uma Peça. Nunca cheguei nem perto desses filmes. Desculpa. Não, só não, tá beleza? Gustavo e sua trilogia Minha Mãe é uma Peça. Paulo Gustavo sozinho com seus filmes bateu recordes e financiou boa parte do cinema nacional. E apesar de não ser o meu tipo de humor, eu reconheço... É humor Cleide, não tem condição. Capacidade que é comédia pastelão. Tinha de gerar bilheteria. Pra você ter uma ideia, só nos filmes onde ele tem papel de destaque, Paulo Gustavo conseguiu quase 500 milhões, meio bilhão de reais em bilheteria. Minha Mãe é uma Peça 3, que foi lançada em 2019, foi o segundo filme mais visto. É humor pra quem ri do programa do Rodrigo Faro. É humor pra quem dá risada do Tom Cavalcante, cara. Daquele ano no cinema, só ficou atrás do Rei Leão. Ele ficou à frente de Coringa, Capitã Marvel, Toy Story, Homem-Aranha Longe de Casa e até o live action do Aladdin. Infelizmente, é um monte de slop e o Coringa, né? Como vocês sabem, em 2021, Paulo Gustavo morreu em decorrência de complicações do Covid. E com isso, uma parte do cinema nacional morreu com ele também, porque esse cara sozinho estava financiando boa parte do cinema nacional. Paulo Gustavo não estava fazendo filmes que tiravam o dinheiro do governo, ele estava circulando a economia. Seus filmes geravam emprego, geravam economia. Filmes deveriam existir para serem assistidos pela população, principalmente quando o contribuinte, a população, é quem está pagando por esse filme. Vamos comparar, por um momento, o cineasta brasileiro com um músico. Agora, todos nós sabemos que a grande validação para um músico é saber que existe público para que possa assisti-lo, ouvir suas músicas, ir num show. O sonho de todo grande músico é cantar num estádio lotado. Agora, imagine por um instante que o cineasta é um músico e que o Ministério da Cultura, você descobriu, gastou 7 milhões e meio de reais para que uma pessoa específica, o seu vizinho, que você sabe que não sabe cantar nada, mas o seu vizinho tem sonho de ser um cantor. E o Ministério da Cultura investiu 7 milhões e meio de reais para ele produzir um single, uma única música. E então reservou... Isso provavelmente aconteceu no Brasil em algum momento. Um estádio para que ele pudesse se apresentar. E ele entrou no estádio e gastou aquela fortuna para colocar todos aqueles aparelhos de som maravilhosos. E então ele cantou no estádio para uma plateia de 5 pessoas. Isso é absurdo, mas é algo assim que a gente está fazendo com o cinema. A gente está investindo milhões de reais, que a gente já vai ver que, na verdade, nem são o suficiente, que isso está muito errado, mas a gente está gastando milhões de reais com pequenos filmes que ninguém vai assistir, com obras que são sonhos pessoais da pessoa que sempre quis ser um cineasta, mas que não sabe atrair público para o seu filme, que não está fazendo um filme para as pessoas assistirem, está fazendo um filme simplesmente para saciar sua vontade. Tudo bem, você pode dizer, mas
A partir do momento que você não precisa ter retorno no filme, exatamente. O cara vai fazer os projetos de tarado dele. O vizinho tem o sonho de ser um músico. E você pode ter o sonho de ser um músico. Talvez você não tenha competência para ser um músico, talvez você tenha. E se você é um bom músico, você vai conseguir atrair milhões de pessoas. Por mais que os filmes do Paulo Gustavo sejam um cringe sem graça, o típico humor para a dona de casa, não dá pra negar que ele foi o único que pelo menos tentar fazer algo. Ele tentou. É ruim, eu não vou assistir os filmes dele, mas é isso aí. Ele atingiu um público Cleide que nunca foi no cinema. Vamos ser honestos, né? O tipo de pessoa que ele produziu esses filmes aí não ia pro cinema. Então, sabe? Pessoas pra assistir você. Aí atraiu elas pro cinema, e eles foram assistir. Só o ingresso que essas pessoas vão pagar vai ser o suficiente para custear esse financiamento que foi feito. E daí tá tudo legal. O problema é que se você tem um sonho, você não consegue trazer gente suficiente atrás desse seu sonho, então quem deveria investir nisso deveria ser você mesmo. E não eu, que não acredito no seu sonho e que não vou assistir ao seu sonho. E pera, deixa eu explicar uma coisa. Na democracia, você não vai escolher para onde o seu imposto vai. Ele vai beneficiar pessoas e projetos que não tem nada a ver com você. E tá tudo... Impossível não odiar a democracia, é impossível. Se torna cada vez mais difícil defender a democracia. A gente precisa de projetos, por exemplo, em favelas. Eu não moro na favela, mas quem está lá na favela precisa receber assistência através desses projetos. São financiados com o meu imposto e tá tudo certo. O problema é quando a gente gasta uma fortuna em um projeto pessoal que não tem nem destino, não tem nem público. A gente está falando de filmes, como a gente viu, que tiveram 400 pessoas para assistir, 320. Tem coisa ali que foram vistas por 5 pessoas. Nem todo mundo que estava sequer fazendo o filme assistiu o filme. E é muito bom, muito bom. Esses cineastas ficam fazendo discursos muito bonitos de defesa do pobre, de pessoas que se importam com a causa dos mais humildes, mas a verdade é que eles fazem filmes tão desconectados da realidade que o pobre não quer assistir. Na verdade, a gente não quer assistir muitos desses filmes nem mesmo de graça, porque se você tá a fim de tirar o dinheiro da empregada doméstica, do pedreiro, do trabalhador, você tem que aprender a fazer filmes que também vão servir para que essas pessoas possam assistir e se entreter. Não apenas para uma elite que vai aplaudir o seu projeto e dizer parabéns, quão disruptivo você é. E a gente já vai entender um pouco mais profundamente quão complexo é esse problema e também a solução para ele, que, como eu falei, ela existe. Mas você com certeza está preocupado sobre como que o governo está gastando o seu dinheiro e investindo isso, protegendo ou não. Sobre o filme Transe, eu não consegui achar informações, mas se considerar que passou no festival onde teve 200 filmes, acredito que foi acima de 1000 pessoas. Eu acho que eles não consideram festivais. Eu acho que eles não consideram festivais na contagem Eu acho que eles só consideram quem comprou ingresso para assistir o filme. Mas eu também quero falar nesse momento. E se eu não me engano, quando o Transe foi lançado, ele foi lançado em 3 salas de cinema na Avenida Augusta, São Paulo. Rua Augusta, em São Paulo. Sobre como você deve ter preocupação com o seu dinheiro individual. Não apenas os impostos, mas o seu dinheiro individual. E por isso eu recomendo que você use a Norte. Eu consigo te e também responder a pergunta. Dinheiro, que todo cineasta brasileiro se faz, mas tem medo de ouvir a resposta. Por que é que brasileiro não gosta de assistir filme brasileiro? Por que que o governo investe bilhões de reais para fazer filmes que ninguém assiste e qual a solução para isso? Vamos lá. Existem vários problemas que estão relacionados a isso, mas eu vou resumir em 3. Primeiro é uma questão de gênero, segundo de qualidade e terceiro de dinheiro, que acaba influenciando esses outros também. Vamos começar com o gênero. A maior parte dos filmes brasileiros que são feitos são filmes de drama e de comédia. E aqueles que dão algum sucesso, normalmente, são filmes de comédia. E os dramas é ditadura militar e a bunda do trans negro. O brasileiro nem sequer tenta fazer, muito raras vezes tenta fazer filmes de aventura, ação, suspense, animação, terror. Para você ter uma ideia, terror é um gênero tão barato de ser feito
e consegue ter resultados muito expressivos porque existe uma base muito forte de pessoas que querem assistir. Um exemplo que você pode pegar é o filme argentino O Mal que Nos Habita, que foi lançado no ano passado, foi sucesso de bilheteria, inclusive no Brasil. Foi um filme que foi assistido por muita gente. Então, você tem... Terror é realmente barato, cara. Eu acho que se eu tivesse recurso, eu iria querer enveredar por filmes de terror, cara. Porque é barato de produzir. Eu só não sei se eu sou bom pra fazer filmes de terror. Essa é a realidade, sabe? Todo um segmento de gêneros que nem sequer são explorados pelos cineastas brasileiros. A gente nem sequer está competindo com filmes como John Wick, Bad Boys, Divertidamente ou qualquer outro gênero que não seja comédia e drama. O segundo problema, ele tem a ver com a qualidade. E eu já tenho falado há muito tempo sobre isso. E quando a gente fala de qualidade, existem dois tipos de qualidade. Uma, o Brasil tem de sobra, a outra, o Brasil ainda precisa se desenvolver muito. A qualidade que o Brasil tem de sobra é qualidade técnica. A gente tem excelentes pessoas que sabem trabalhar com som, com câmera, com iluminação, com fotografia, pessoas que sabem trabalhar muito bem cenário. A gente tem gente muito... Os pedreiros do audiovisual a gente tem. Muito boa na parte técnica, edição, pós, correção de cor, tudo isso. Porém, quando a gente chega com a qualidade de roteiro, de história, de tema, aí o bicho pega. Porque muitos dos nossos filmes não ressoam com o nosso público. Várias coisas que causam isso. Uma delas apenas, está relacionado com uma palavra. E eu sei que eu vou ser apedrejado por isso. Cotas. Eu falei para você que os editais são um problema à parte quando a gente vai ter o financiamento público para filmes no Brasil. E quando você vai para os editais, você vê que os requisitos que eles pedem para poder fazer o filme muitas vezes são incompatíveis com o desejo de que esse filme tenha sucesso. Vamos pegar, por exemplo, a chamada pública do Fundo Setorial de 2024. Nessa chamada específica, foram 160 milhões de reais disponibilizados para a produção de filmes. Agora veja quais foram os critérios. No mínimo, 40% dos recursos para projetos apresentados por proponentes... Cara, série de zumbi é difícil, é caro, não é barato. 40% dos recursos para projetos apresentados por proponentes sediados na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nossa senhora, intancável, né, mano? É a maldita ideia. Ai, temos que desenvolver o interior do Brasil. Depois 20% desses recursos para quem está no Sul e Obrigado. Gerais, Obrigado. É todo mundo, menos São Paulo e Rio de Janeiro. O objetivo é sair do eixo São Paulo e Rio de Janeiro. Você já vai ver por que isso é um problema. 50% dos recursos para projetos com mulheres cis ou pessoas trans desempenhando as funções de roteiro, direção ou produção. E no... Caralho. É tipo... Falar o quê, né? Mínimo 25% dos recursos para projetos apresentados por empresas vocacionadas, proponentes que possuem quadro societário majoritariamente composto por pessoas negras, indígenas ou com deficiência. Bom, o meu estúdio será só meu, então aqui eu consigo pegar ele preto, né? Eu o homem mais negro do mundo. Tem dois grandes problemas aqui. O primeiro é a tentativa de regionalização. E eu entendo, o Brasil é um país continental. A gente tem uma cultura diversa, a cultura do norte, por onde eu vivi durante um tempo, no Pará. É uma cultura... Pior que é, né, cara? Se chamar todos os meus editores, bate a cota. Eu tô reclamando do quê? Só tem viado trabalhando pra mim, cara. Só chola, inclusive o Iosif, que vai cortar esse trecho aqui. Ou não. Por que eu tô reclamando? Cultura completamente única, peculiar, linda, maravilhosa, que deve ser explorada. Tem a cultura do Nordeste, tem a cultura do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste. Ok. Mas o que não faz sentido é a gente dizer que 60% do nosso orçamento tem que ir para qualquer lugar que não seja São Paulo e Rio de Janeiro. As maiores produtoras de cinema do Brasil estão em São Paulo e Rio de Janeiro. Na verdade, eles raramente permitem que grandes produtoras, poderosas mesmo, captem recursos para fazer filmes grandes, grandiosos, porque a intenção é pulverizar isso em pequenos projetos particulares. Porque é gênio, né? Daí queima um monte de dinheiro num monte de filme bosta que ninguém vai assistir.
E é isso, ninguém vai assistir. Oi, o brasileiro. Daí sempre aparece um filho da puta. Quando tem algum filme gringo hypado. Na época do Vingadores Ultimato, o Vingadores Ultimato lotou 99% das salas de cinema. Aí eu acho que o Fábio Porchat fez um clipe. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele chorando. As pessoas estão assistindo. Pessoal, o povo quer ver filme brasileiro. Só tem filme gringo. Aí ele chorando, que todo mundo vendo. E o espaço do cinema brasileiro. E tipo, vai tomando. Poxa, ninguém quer ver essa merda. Tá ligado? Para que a gente nunca tenha realmente um cinema forte. Então, a gente tem que entender que isso é um problema, porque nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos, que é a referência de cinema mundial, nos Estados Unidos, primeiro eles tiveram que construir uma... Foi uma comediante mulher chata que reclamou, ela tava com um filme que lançou na mesma época, eu não lembro quem que é. Hollywood. Eles centralizaram todos os recursos e empenho de cinema em uma cidade. E eles colocaram ali a sede mundial do cinema. Você quer fazer cinema? Você tem que se mudar para Hollywood. Mas eu moro em Montana. Se muda para Hollywood e faz cinema lá. Mas eu quero falar de Montana. Se muda para Hollywood, consiga lá falar sobre Montana. É assim que funcionou e assim eles conseguiram concentrar toda a mão de obra, todo o talento, todos os recursos para crescer de tal forma que hoje expandiu. Tem outros centros muito bons de cinema, você tem a Georgia, você tem a própria Nova York e outros polos regionais que foram surgindo de cinema, mas primeiro foi necessário centralizar. Agora a gente já tem uma indústria de cinema fraca. E a gente está querendo regionalizar, dividir o dinheiro e espalhar pelo Brasil. Isso não faz sentido nenhum. Primeiro, a gente deveria ter a nossa Hollywood brasileira. O outro problema são essas cotas identitárias. Isso é absurdo, porque o critério que é colocado não é que o filme deva ser bom, não é que o roteiro deva ser bom. É claro que existem outros critérios depois desses que vão ser aplicados em cada edital, que vão avaliar questão técnica, capacidade da produtora de fazer e tal, mas antes existem esses outros critérios que eu estou mostrando aqui, que são prioritários. Antes de mais nada, para você fazer um filme, conseguir ter mais chances de captar recurso, você tem que morar em uma dessas regiões e ser mulher, trans, preto, indígena ou deficiente, e aí você vai conseguir ter um valor. Deficientes todos eles são, né? Valeu, BC! Daqui a pouco a Fernanda Torres vai estar no Podpah ou no Flow. Eu cravo aqui. Ô, Fernanda! Que você... Nossa, eu não consigo imaginar um diálogo entre a Fernanda Torres e o Pá. Valeu, Frid. Uma ideia, um filme no Brasil sobre um cara jovem que ao viver e ver asterisco que esse país acaba coringando. Tipo Kobe da luta depois. Ele latufa a Brasília inteira. Ótima ideia. Gostei da ideia. Dá pra produzir. Imagina o Pá falando falando com a Fernanda Torres. Nossa, seria um desastre, cara. Seria um desastre. Valor reservado para sua produção, apesar de nenhum desses fatores estarem diretos. Mas e aí, como é ganhar Oscar? Tamo ganhando ou o quê? Diretamente relacionados com a qualidade do que vai ser feito. De acordo com uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, apenas 0,69% da população brasileira é trans. Chama de minoria, né? Isso aqui é uma minoria, né? Só 50% do dinheiro pra produzir cinema tá na mão dessa galera. É isso aí. 0,60%. No Twitter parece 90%, né? 9%. Mas existem editais que reservam 50% do seu orçamento para pessoas trans. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Quer dizer que o trans do Acre tem mais chance de fazer um filme do que os produtores profissionais que moram em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, o que nós temos é uma narrativa que está desconectada da maior parte do público e ninguém quer ver esses filmes que estão sendo feitos. Mas a qualidade, ela também está diretamente associada com o terceiro fator, e é disso que eu quero falar, porque eu quero que você entenda como funciona a questão financeira, o dinheiro.
Todos os anos o governo distribui milhões, centenas de milhões de reais na produção de centenas de filmes. Isso é pulverizado e com isso é impossível fazer um filme de qualidade. Você não consegue fazer um bom filme com 7 milhões e meio, 10 milhões, no máximo 12 milhões que você consegue de captação através de recursos do governo. Normalmente não passa de 7 milhões e você já vai ver que a média fica em 1,8 milhões. É impossível fazer um bom filme com esse valor. Para você ter uma ideia de comparação, vamos usar o filme Corra. Cara, concordo. Do Jordan. Por exemplo, sei lá, vamos fazer um filme sobre a Guerra do Paraguai. 7 milhões? Você acha que vai fazer um filme sobre a Guerra do Paraguai com 7 milhões? Que é um dos meus filmes favoritos lançados nos últimos anos, vocês que me acompanham sabem disso. O filme Corra é considerado um filme de baixíssimo orçamento para os níveis de Hollywood. Custou 4,5 milhões de dólares para fazer, que em Hollywood é uma mixaria. Mas aqui vem o truque. Para fazer a divulgação deles, a distribuidora gastou 30 milhões de dólares em marketing. Não... Cara, isso é bizarro, isso é genuinamente bizarro. Desculpa, eu não consigo aceitar um negócio desse. A distribuidora gastou 30 milhões... 4 milhões pra fazer o filme, 30 pra fazer a divulgação. Eu sei, o marketing é importante, mas puta que pariu. ...de dólares em marketing. Não se assuste. Provavelmente esse valor foi inflacionado pela distribuidora. Isso é muito comum para eles poderem arrecadar o máximo possível antes de terem que distribuir esse valor para diretor, atores, enfim. Mas ainda assim, a gente tem um filme de baixo orçamento, 35 milhões de dólares, o equivalente a 200 milhões de reais, mas que faturou no cinema 200 milhões, mais de 200 milhões de dólares. Então, um sucesso. Eu sei que é padrão, eu sei que é padrão. Eu só acho absurdo do mesmo jeito. Total. As leis de incentivo no Brasil limitam o aporte para cada filme a no máximo 7 milhões e meio, dependendo do edital, pode chegar a 12 milhões de reais. Na maioria das vezes, você não consegue fazer um bom filme com isso. E claro, você pode pegar, é o que a maioria das produtoras tentam fazer, pega um dinheiro aqui, outro dinheiro ali, vai tentando juntar, mas com isso demora-se anos para conseguir fazer, você perde o momento, um tema que você achava que era relevante, agora já levou 5 anos para você conseguir reunir o dinheiro, já perdeu completamente o sentido de você fazer esse tema, as coisas mudam, é assim que acontece. O Walter Salles inicialmente ia captar dinheiro da Ancine para fazer o Ainda Estou Aqui, mas ele resolveu fazer isso tudo com recursos próprios, não apenas dele, né, obviamente, mas principalmente da Globo. Caso você não saiba, o Walter Salles, ele é um bilionário. Ainda Estou Aqui teria custado, isso não existe dado oficial, é conversa dos bastidores, teria custado cerca de 40 milhões de reais para ser feito. Por isso você está vendo ali um filme de altíssima qualidade, aquela fotografia belíssima, aquele cenário incrível que ele conseguiu fazer. Até dizem nos bastidores que numa determinada cena ele viu que tinha poucos carros de época na rua e disse que não parecia natural. Então ele mandou trazer mais dezenas de carros que ele pagou do próprio bolso e com isso a gente conseguiu aquelas cenas maravilhosas que ele fez. Ainda Estou Aqui foi financiado... Ainda Estou Aqui, tecnicamente falando, é maravilhoso. Cara, esse filme é bom, foda-se. O filme é bom, mas eu não vou ficar aqui fazendo grandes elogios. Então, eu toco o barco. Sem dinheiro público, com dinheiro próprio. E eu tenho aqui o dado atual... Do próprio bolso da Cleide, que paga juros abusivos pro Itaú. Aí é do próprio bolso da Cleide, no caso. Ele atualmente está com uma bilheteria de 105 milhões de reais. Ele é um sucesso absoluto, ele já se pagou e tudo o que vem agora é lucro. O Alto da Compadecida 2, que usou uma mescla de dinheiro público com também patrocínio, ele teve ali o patrocínio da Brahma, se não me engano, também patrocínio da Santa Helena, né, das Paçoquinhas, com patrocínio conseguiram fazer um filme também, gastaram bem, mas conseguiram fazer um filme com uma qualidade visual legal. Eu tenho minhas críticas com relação a esse filme, fiz minha crítica destrutiva, mas ainda assim ele já bateu 84 milhões de bilheteria. E tem o filme do Chico Bento, que é um IP reconhecível, está com 16 milhões de bilheteria hoje. Então, só somando o Ainda Estou Aqui e o Alto da Compadecida, você tem quase 200 milhões de reais de bilheteria, ou seja, é possível fazer filmes com sucesso de bilheteria quando você tem um investimento alto para fazer isso, porque filme custa caro de se fazer. É importante você ter noção de que esse custo alto
seja por parte de financiamento público ou por parte de financiamento privado, ele pode ter grandes retornos. Para você ter uma ideia, o presidente Kim Il-sung, presidente da Coreia do Sul, que foi presidente ali de 93 a 98, ele ficou muito assustado ao descobrir que só a bilheteria de Jurassic Park na Coreia do Sul equivalia à exportação de 1,5 milhão de Hyundais. Que mogada, né? Que mogada. Puta que pariu, cara. Então ele percebeu o potencial que havia no cinema e o investimento foi pesado por parte do governo no cinema sul-coreano. Não é à toa que hoje a Coreia do Sul é uma potência fazendo filmes, doramas, séries em todo o mundo. Ela é reconhecida, amada e consegue captar bilhões de dólares todos os anos. Agora, vem um parênteses importante para a gente falar dessa questão financeira. Eu sei que muitos de vocês acreditam que não deveria ter nenhum dinheiro público no cinema. Mas aí você é burro, né? Mas deixa eu explicar que isso não funciona assim em nenhum lugar do mundo. É claro, essa questão de você ter o fundo setorial com a Condecine, isso eu tenho críticas... Burro ou ANCAP? O ANCAP tem os seus motivos. Mas se é Neocon, é só burro mesmo. Severas a isso, muito graves. Mas leis de incentivo fiscal, onde você tem abatimento de dedução de imposto, isso existe em todo mundo, inclusive em... Ah, Cleide tá vendo o dorama, verdade? Ou novela turca. Países como Estados Unidos, França, Coreia do Sul, enfim... Parte do nosso projeto de dedução fiscal é inspirado no modelo francês. Grandes produtoras, para conseguir fazer um filme, elas gastam muito dinheiro. Então elas procuram lugares onde elas vão ter, por exemplo, o cash rebate, elas vão fazer em determinado lugar porque elas vão conseguir um abatimento de impostos e recuperar parte do valor investido naquela cidade, porque quando elas vão para a cidade fazer um filme, isso circula a economia para pessoas que vão trabalhar, para hotéis, para locações que vão ser usadas. Tudo isso gera circulação de economia e gera muito, muito dinheiro. O problema não é que o Brasil usa dinheiro público para investir no cinema. Isso acontece no mundo todo. O problema é como isso é feito. Isso é feito para pulverizar dinheiro para não fazer nada que presta. Em 2023, ao invés de... Imagina comigo. Se em 2023, ao invés de ter distribuído 2 bilhões e 300 mil reais para 300 projetos, o Brasil tivesse investido em apenas 40 filmes. Eu sei, uma ideia absurda, né? A gente pegar 2 bilhões e ao invés de distribuir, pulverizar em centenas de projetos ruins. Pulveriza em 15. Beleza? Pronto. Porque daí, talvez, nos próximos anos, você teria vários filmes bons saindo a cada trimestre. A gente focar em apenas 40 projetos bons. E esses 40 megaprojetos com bom roteiro, boa equipe técnica, traria pessoas de fora para ajudar, para desenvolver o cinema nacional, eles dariam sucesso de bilheteria, seriam reconhecidos. Imagina replicar essa fórmula por 5 anos para a gente finalmente ter uma indústria autossustentável, que consegue trazer bilheteria e com a bilheteria reinvestir em novos filmes e assim conseguir criar uma economia de cinema. A gente poderia ter nossos próprios heróis, nossas próprias sagas, a gente poderia ter filmes que sejam fenômenos mundiais, como a gente está tendo agora com Ainda Estou Aqui, como a gente já teve com Tropa de Elite, como a gente já teve com Cidade de Deus, como a gente já viu acontecer com outros casos. Mas... com essa... Agora imagina... Nossa senhora. Imagina se fossem só 40 filmes com as regras que tem agora nos editais, tipo... Produtor do Nordeste, tem que ser um filme sobre a Transnordestina. Nossa senhora, cara. Puta que pariu. Esse é infernal. Dá uma olhada no relatório da Ancine de 2023. A Transindígena. 244 projetos selecionados. 244. É muito filme sendo feito. Olha o valor médio que foi gasto para cada um desses filmes. 1,8 milhão de reais. É impossível fazer um bom filme com 1,8 milhão de reais. 2,4 bi pulverizados em filmes que você não viu, não sabe que existem e que poderiam ter sido bons. Alguns desses filmes, eu dei uma olhada nessa lista de ideias, projetos, alguns deles parecem ser muito legais e talvez seja um seu.
que você está me assistindo aí, trabalha no audiovisual e pensa, cara, eu queria ter tido 30 milhões para fazer o meu filme, 40 milhões para fazer o meu filme, mas é impossível no Brasil. Pois é, eu sei que talvez a sua ideia tenha sido muito boa, mas ela vai ter que ser executada com 1 milhão, com 900 mil, com 500 mil, e vai ser ruim, e ninguém vai assistir. E você vai ter que lidar com isso. Com a morte do Paulo Gustavo, ainda foi criada a Lei Paulo Gustavo e o Ministério da Cultura destinou mais 4 bilhões, quase 4 bilhões, para incentivar o audiovisual depois da pandemia, e eu tenho certeza que você não viu nenhum dos filmes que foi produzido através desse incentivo. O Brasil prefere gastar bilhões de reais em filmes ruins do que selecionar alguns filmes bons para fazer. Então, o que é possível a gente fazer? Lembra que eu falei que são 4 formas de você financiar um filme no Brasil? A terceira forma, claro, é através de financiamento privado. Isso normalmente vai acontecer com empresas muito grandes, mas é muito raro de acontecer. São poucas empresas com esse tipo de aporte. A quarta forma é a que eu acho mais legal. São as funcines. E para você entender o que é uma funcine, eu vou te dar um exemplo muito prático. O setor do agro no Brasil vive reclamando que é mal representado, né? Que todo mundo critica como sendo os destruidores do mundo, pessoas más. Agora imagina se o setor do agro se reúne, as grandes empresas do agro, junto com os maiores fazendeiros do Brasil, se reúnem para fazer um filme. Não estou falando deles investirem do próprio bolso, eu estou falando deles usarem a Funcine. A Funcine, que são fundos de investimentos privados regulados pela CVM, eles... Imagina o cinema greco-goiano, rapaziada. Imagina o cinema greco-goiano, sabe? Heróis com ácido, dente de placa, sabe? Todos trembolonizados, sabe? Mulher com beiço de bico de pato. Puta que pariu, sabe? O cabelo loiro brasileiro. Nossa senhora, cara. O greco-goiano. Aí sim, aí acabou. A conquista do greco-goiana seria completa. Funcionam assim. Uma empresa, ela monta uma Porsche Panamera e vai embora. É Bollywood, é nível Bollywood. Esse fundo. E então ela... O Far Oeste, cara. Nossa senhora. Vai captar recursos para esse fundo para destinar para um filme ou para vários filmes. O setor do agro resolve que quer usar uma Funcine para fazer uma série Yellowstone brasileira. Valorizar o agro, mostrar a vida do agricultor, a vida no campo e mostrar a beleza que existe nisso. Maravilha. Vai atrás de uma Funcine e fala, olha, nós vamos destinar do nosso imposto de renda, a gente vai destinar aqui 100 milhões de reais. Vocês já iam pagar esse dinheiro de qualquer forma. Esse dinheiro ia ser perdido no governo, porque eles nunca distribuem da forma certa isso. Então, já ia estar perdido esse dinheiro. Mas você fala, não, ao invés de dar para o imposto de renda, eu quero destinar para uma Funcine. E eu quero destinar 100 milhões para fazer a Yellowstone brasileira. E coloca esse dinheiro, e então o gestor do fundo vai distribuir para poder fazer esse filme. E daí vem a melhor parte. Com as Funcines, você vai também ter participação nos lucros disso. E isso é regulado pelo governo, foi o governo que criou. Isso foi criado no governo do Fernando Henrique Cardoso. Agora, a questão é a seguinte, essa ideia inovadora que foi inspirada na Sofica da França, Fernando Henrique Cardoso teve essa ideia, foi muito legal. Quando o Lula entrou, o jogo mudou completamente. Lembra? Essa era uma ideia para você poder investir dinheiro no cinema e ainda ter lucro. Você investe um dinheiro que não é seu, que é um imposto. A parte errada tá aí. Ele acabou de falar o erro, o grande problema. O grande problema, ele acabou de citar, lucro. Se tem lucro, o país não gosta. Você já ia ter que pagar para o governo, você investe esse imposto de renda e se o filme dá lucro, você recebe parte desse lucro. Isso é genial. Só que quando o Lula assumiu, ele simplesmente loteou a Ancine para o PCdoB. E o pessoal do PCdoB é meio que contra lucro, sabe? E o pessoal do PCdoB também acha que é melhor a gente fazer 200 filmes ruins que ninguém vai assistir do que ter mega produções que vão girar a economia e que vão render milhões de reais e que vão dar lucro para esse pessoal que estiver investindo na Funcine.
Então ele simplesmente limitou a quantidade de valor que pode ser utilizado na FUNCINE. Atualmente é 7,5 milhões de reais que você pode ter nesse fundo para investir num filme, o que é absurdo, volta para aquele problema. Com 7,5 milhões a gente não faz um filme que presta, uma série. Cara, tá vendo que o Brasil, esse país maldito, tudo que o Brasil toca, tudo que o Estado brasileiro enfia a mão é pra dificultar? Nunca é pra ajudar, nunca tem boas intenções, é sempre pra te fuder. Sabe? É sempre pra... Caralho. É isso aí. Falar o quê, né? Pronto. Mas vamos ser honestos. O incentivo é realmente pra te fuder. Porque imagina que eles removam essa limitação de 7 milhões e todo mundo resolve... Tá, beleza. Em vez de dar meu imposto de renda pro governo, não, enfia num fundo aí pra fazer filme. Todo mundo ia fazer isso e o governo ia quebrar. Pronto. Então, faz sentido ter esta merda ali. Faz todo sentido. Presta. Então continua sendo uma forma de você desperdiçar dinheiro público. Recentemente, o Milei, ele fez uma coisa muito legal na Argentina. Ele teve uma ideia, eu tenho muitas críticas ao Milei, mas não é sobre ele, é sobre essa ideia. Eu tenho muitos panos pra passar ao Milei. Muito legal de falar para os cineastas o seguinte: um determinado fundo do governo só poderia ser acessado. O Capitão Chiticoi. O Capitão Chiticoi. Se esses cineastas conseguissem garantir ao menos 10 mil espectadores. 10 mil pessoas deveriam assistir o filme. Se não assistissem, se não tivesse 10 mil pessoas para assistir o filme, se você não fizer algo que é popular o suficiente para as pessoas quererem assistir, você não vai mais acessar fundos do governo para fazer o seu filme, porque o dinheiro do governo é para atender a população. Agora imagina, no Brasil, se isso fosse feito. O Brasil é um país muito maior do que a Argentina, isso poderia ser limitado a 200 mil pessoas. Você quer fazer um filme com dinheiro público? Legal, você tem que garantir pelo menos 200 mil pessoas de bilheteria. Ah, mas é impossível conseguir prever isso. Pois é, se você não consegue, no próximo ano você já não consegue mais captar recurso do governo, você vai lá para o final da fila. É claro que só de falar isso, alguns cineastas já morrem de medo e tremem. Sabe por quê? Porque cineasta brasileiro, boa parte deles, não sabe simplesmente fazer filmes que deem bilheteria. Eles estão tão acostumados a fazer coisas que são projetos pessoais, sonhos individuais, coisas que ninguém assiste, que eles simplesmente não sabem fazer coisas com bilheteria. Existem alguns que sabem, que estão desesperados para fazerem, mas... Pra mamar. Porém, algo muito louco aconteceu nos últimos anos. As streamings, as plataformas de streaming chegaram no Brasil. Quando elas chegaram, elas jorraram dinheiro para o audiovisual. Pela primeira vez, os produtores brasileiros tinham dinheiro de sobra para poder fazer as melhores obras que existem. E você vai me perguntar, Jurandir, mas cadê? Onde estão esses grandes filmes? Essas grandes séries? Você vai conhecer algumas exceções que eu vou mencionar. Mas a grande verdade é que na maioria dos casos não prosperou. Porque o cineasta brasileiro não sabia nem como fazer coisas que dessem audiência. E o que aconteceu foi que, por exemplo, a Netflix mudou sua sede para o México, levou dinheiro consigo e está preferindo investir mais no México e em novela turca, porque o brasileiro prefere assistir novela turca do que assistir filme brasileiro. É claro. Cara, essa é a cara do Brasil. É isso. A história do Brasil é essa. A história do Brasil é essa. Chega o dinheiro gringo aqui... Vê que o brasileiro é um primata e leva para outro lugar. Porque o pangaré brasileiro não consegue fazer bosta nenhuma. Claro que com isso, com esse grande investimento, muitos se profissionalizaram, aproveitaram esse momento para construir equipe, para conseguir construir um know-how muito grande para fazer filmes. E hoje existem boas produções brasileiras. Um exemplo que eu gosto bastante é Cangaço Novo. Cangaço Novo é uma das produções mais legais que o Brasil já fez. É uma série muito bem feita, muito bem filmada, ótimos atores, um roteiro muito legal, diferente do que a gente está acostumado, com cenas de ação muito legais. Vai ter segunda temporada que já está gravada, vai ser lançada, tudo certo. Então você tem Cidade de Deus, a série também, e vários outros projetos que deram... Nunca vi Cangaço Novo. Mas precisou desse aporte financeiro. Então a gente tem dois problemas. Por um lado, a gente tem a falta de dinheiro do governo, de saber distribuir esse dinheiro da forma certa, para que isso possa ter retorno financeiro para o próprio governo e criar assim um movimento, porque o governo ele também tem uma parte
nos lucros quando ele investe. Quando essa série, esse filme tem lucro, o governo recebe uma parte. Se o governo tivesse investindo de forma inteligente, esse dinheiro era para estar sobrando dinheiro no fundo setorial sem precisar ficar cobrando tributo a mais de Netflix ou qualquer outra coisa para querer ferrar com o consumidor. Mas o dinheiro é mal distribuído e assim o governo não consegue sustentar esse projeto. Por outro lado, você que trabalha no audiovisual sabe que a gente precisa melhorar, que a gente precisa pensar no público. O público merece filmes, séries, conteúdos que falem com eles, que eles queiram. O cineasta brasileiro não... Cara, não é... Tá vendo? Olha que legal. Esse daqui é um exemplo prático do que eu tava falando uns dias atrás sobre intervenção de vamos salvar o agro num excesso de produção. E o cara... Isso daqui é a clássica intervenção do Estado. Tipo, o Estado cria os piores incentivos do mundo para um setor. No caso, você pode fazer filme e não ter lucro. E é isso. Qual o incentivo que o cineasta brasileiro tem para se esforçar? Não, cara, ele vai fazer o seguinte, ele vai lá, ele pega os seus 3 milhões, embolsa 200 mil para ele, o diretor embolsa 200 mil, paga muito bem todo mundo, e a produção mesmo do filme vai custar 20% do que ele boletou. Queiram assistir, que reflitam não apenas a realidade do Leblon ou da favela. Existe um mundo gigantesco entre o Leblon e a favela que não está sendo explorado e que esses filmes poderiam estar trabalhando. Existem outros gêneros e a gente precisa expandir a nossa capacidade para conseguir atingir o público que está consumindo qualquer coisa que vem da Coreia, dos Estados Unidos, do Japão, mas não quer consumir aquilo que você e eu estamos produzindo. Então, para isso, precisamos melhorar muito o nosso jogo, para aproveitarmos esse momento. Investir no cinema é investir não apenas na cultura, é investir na própria economia do país. É muito mais fácil a gente competir no cinema do que na tecnologia. A gente não vai ganhar da Coreia do Sul em termos de chip, de carros, de fabricação de tecnologia. A gente não vai conseguir competir nisso. Não vai mesmo. A gente deveria competir no cinema. A gente tem potencial e qualidade para isso. O que a gente precisa é que, de um lado, o governo aprenda a investir e, do outro, os cineastas aprendam a pensar no público, porque são eles que estão financiando esses filmes. Então, o que você pode fazer? Você que não é do audiovisual, mas que me acompanhou até esse final. É isso que você pode fazer. Pressiona o seu deputado, manda nas redes sociais e fala sobre como que isso é um absurdo, coloca lá a hashtag Exposed da Ancine e fala sobre como que isso é um absurdo, sobre como que o dinheiro está sendo pulverizado, como que o Ministério da Cultura está desperdiçando o nosso dinheiro com obras que a gente não quer assistir, que a gente precisa que o dinheiro seja usado com mais sabedoria. Quando o diretor faz o que o povo quer é porque foi, na verdade, um tiro pela culatra, tipo Tropa de Elite. Exatamente. O Tropa de Elite era pra ser só um filme esquerdista, bosta. Não foi. O Padilha errou, perdeu a mão. Para quem sabe, o Ministério da Cultura ou os deputados criem leis para que a gente possa realmente ter o dinheiro sendo usado de forma muito mais sábia. Não se esquece de se inscrever nesse canal, isso é muito importante também. Eu sou inscrito. Um forte abraço. E arrivederci. Puta vídeo, mano. Puta vídeo. Eu acho que esse é o melhor vídeo do Jurandir que ele já... O melhor vídeo que eu já vi dele. Com alguma tranquilidade, esse é o melhor vídeo que ele já... Que pelo menos que eu já vi. Então, seja o melhor vídeo que ele já produziu. E é isso aí. Vamos ser honestos. Não. Cá entre nós, vem cá. Papo de brother, que ninguém vai ouvir isso. Não vai acontecer absolutamente nada. O cinema brasileiro estará em ruínas. E é isso aí. Acabou.